Legal, legal, legal. Força total! Enio Carvalho, antes de começar, aqui estão, tá vendo? Essas folhas todas da minha indignação, senhor Enio Carvalho. Tá? Mais uma vez, trazendo gente bonita no nosso Oné. Pelo amor de Deus. Vou te explicar uma coisa, Enio Carvalho. Dois feios, quando tem uma pessoa bonita, a gente fica mais feio ainda. É uma injustiça. Meu Deus do céu. Não aprendeu isso, não. A gente trouxe já outros convidados. Tem que trazer os convidados assim, mais feinhos, igual a gente, assim. O Edson, o Wagner, esse povo, o Wellington, que fica tudo pareado. Assim não dá, não, senhor Enio Carvalho. Então, mas vamos em frente. Boa noite, senhor Enio Carvalho. Hoje nós temos uma convidada especial, dona Roseli Wagner. Uau. Boa noite, internautas. Leonardo Estrela, boa noite. Roseli Wagner, boa noite. Seja bem-vinda. Nós vamos bater um papo hoje ligado à terapia. E a gente tem um enfoque da PNL, como você Sim. também tem alguma formação em PNL, vai ser muito legal o nosso bate-papo. Mas pode dar o seu boa noite de bem-vinda, Roseli. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, gratidão pelo convite, que inclusive já era para ter sido um tempo atrás, mas daí eu acabei não dando certo na data, enfim, gratidão imensa e profunda por podermos compartilhar, transbordar conhecimentos, que é uma das coisas que eu amo de paixão. E segundo a minha vontade, até o meu último suspiro, eu quero estar falando sobre como nós podemos mudar os resultados na vida com autoconhecimento, a autodescoberta, o olhar para dentro. Então, isso, e para poder trabalhar com o que eu atuo hoje, assim, na mentoria que eu trabalho, é necessário fazer formação em PNL também. Então, por isso que tem muita coisa em comum, muito assunto em comum, né? Ô, Enio Carvalho, não sei se você reparou, mas a nossa convidada hoje tem um sotaque diferente. É diferente daqui, né? Não, sou. Né, ué? Um troço diferente, né? Mas deixa eu mostrar por quê, senhor Enio Carvalho. Dona Roseli Wagner, paranaense, meu querido. Vou fazer um breve currículo. Se tiver alguma coisa a completar, por favor, Roseli, complete, tá? Ela é uma profissional de fotografia artística. Já começou bem, tá? Também é profissional formada em técnicas terapêuticas, destacando-se no uso da constelação sistêmica, familiar, pedagógica e organizacional, criadora dos métodos e mentorias Código Oculto, O Poder da Mulher Saudável, Reconexão com o Dinheiro Sistêmico, Relacionamento Saudável Adulto, e ela, já falei que ela tem a formação neurolinguística, também consteladora pelo Instituto Recriação e mais uma série de outras formações aqui, senão a gente fica aqui a noite inteira, e também é coautora, juntamente com o senhor Enio Carvalho, do livro O Poder da Prática, que tem um lançamento dia 20 de agosto. É com o senhor Enio Carvalho. Muito bem, seja bem-vinda. Então, dentro desse nosso contexto, o que a gente tem e que a gente encontra como uma definição seca sobre constelação familiar, por ser uma terapia integrativa. Bom, essa técnica, essa terapia integrativa, qual que é o que ela procura dissolver ou organizar dentro de um atendimento? Roseli? Boa pergunta. Bom, de forma direta, quais as memórias inconscientes que podem estar bloqueando o fluxo de uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Quando eu falo vida saudável ou doentia, não é só saúde física,
né, física, corporal, mas em toda e qualquer área da nossa vida, financeira, profissional, afetiva. E uma das coisas que assim, que me fez me apaixonar por essa linha terapêutica é olhar para o... Tem gente que fala assim, mas constelações mexem com o passado, que eu tenho a ver com os meus antepassados? Mas não é que mexe com antepassados, e sim com o DNA, o nosso DNA, que não importa se eu aceito ou não aceito, se eu entendo ou não entendo, nós trazemos memórias, nós trazemos em nossas células, em nosso corpo, células, se eu te mostrar cientificamente, até matematicamente, células de 510 pessoas que precisaram existir antes para que a gente possa estar bonitinho aqui hoje, né? Uhum. Bonitinho ou feinho, nós somos o que somos, porque, por exemplo, quem de nós já não ouviu falar assim, ou quando nasce a criança assim, olha, parece com os olhos do pai, com o cabelo do avô, o pé do não sei quem, né? Será que só... quebra-cabeça, né? Uhum. Será que é só a parte externa que nós trazemos de linhagem familiar? Ou nós somos, eu sempre falo, nós não somos Kinder Ovo que eu saiba. A gente não é só uma casquinha. Então, é muito sério esse trabalho. Mas, o que isso tem a ver com esse trabalho? Primeiro que tem que ser olhado com muito respeito, primeiro para a história desde o nosso momento de nascimento. Desculpa, eu quero desligar que está dando interferência aqui. Momento do nascimento até os 7 anos de idade, que isso é qualquer psicologia, o PNL, muitos métodos terapêuticos trabalham essas memórias, os traumas, as coisas que ficaram meio mal resolvidas lá na nossa infância, que podem estar interferindo na nossa vida adulta. Que eu sempre falo assim, eu comparo assim, o nosso HD, chamado cérebro, ele é programado do 0 aos 7 anos de idade, né? E aí, claro, daí depois a gente aprende mais coisa na escola, faculdade, igreja, né, e vida fora. Só que a maior parte de nós não tem consciência da seriedade do quanto isso interfere nas nossas atitudes, ações e reações. Muito bem. Quando você diz atitudes, você está falando de padrões comportamentais. Sim, Como é que você organiza ou pensa ou organiza esse sistema? Por quê? Porque por aquilo que eu entendi do que você falou, isso se soma com um dado, neurologicamente falando, os neurocientistas descobriram que aquilo que a gente herda, o pezinho do vovô, o cabelo do papai, não sei o quê, isso é o hereditário que vem no DNA, é o equivalente por volta de 5%. O resto todo ele é aprendido. Isso é um dado dos neurocientistas. E a epigenética, que a epigenética esse é um dado. E aí, como a gente está falando de algo que é sistêmico, como é que isso ele é organizado dentro do padrão comportamental? Como é que isso faz a inferência? Então, por quê? Porque é um sistema, tanto faz um sistema familiar como um sistema organizacional dentro do mundo corporativo. Tudo. Como é que o nosso corpo é um sistema, tudo é um sistema. E como é que assim, isso se passa? Em primeiro lugar, a gente faz um rastreio. Em primeiro lugar, faz um rastreio da vida da pessoa desde o momento do nascimento. Só, né, que seria assim, no meu entender, eu já entendo um pouco diferente que a nossa mente consciente é mal e mal 5%. A nossa mente consciente, os 95% dos 100%
São memórias inconscientes. Então, em primeiro lugar, a gente faz um rastreio desde o momento da concepção até o momento atual. Porém, o que o olhar sistêmico nos prova muito facilmente? Que por amor, é um amor tão grande, e um desejo de pertencer ao grupo primário, que, por exemplo, assim, como você falou, eu sou paranaense, vocês são mineiros, paulistas, eu sou de descendência alemã, outros são de descendência italiana. Então, quais as tradições dos grupos alemães, dos italianos, dos africanos? Só que, assim, muitas vezes não existe um tabuleiro lá com as leis. Para você ser alemão, você tem que ser assim, assado. Para você ser católico, você tem que vestir assim, assado. Porém, são tradições. Para nós podermos pertencer aos grupos, nós fazemos qualquer negócio. Inclusive, qual é o primeiro grupo que uma criança precisa, que ela precisa pertencer para poder crescer? É o grupo chamado família. Só que a criança, cada um de nós, seres humanos, um dia foi criança, ele ama pai e mãe da mesma forma. Se ela tiver que escolher, é um inferno ter que escolher entre pai ou mãe. Né? Nenhum filho gosta de ver pais separados, não importa a idade. E desde criança, quem são os primeiros deuses para essa criança? Geralmente os pais, né? A família. Tudo que o pai e a mãe falam para a criança é lei. Né? Para a criança e nós vamos crescendo com isso. Só que os nossos pais, será que eles são saudáveis 100%? Ninguém consegue dar algo que não recebeu. Ninguém consegue ensinar inglês se não aprendeu inglês. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, meu pai nunca falou que me ama, a minha mãe nunca me deu um abraço. Daí eu pergunto assim, mas quantos abraços será que a tua mãe recebeu quando ela era criança? E o seu pai? Como foi a infância dele? Nossa, porque a minha infância foi tão difícil, foi tão problemática. Mas, quer dizer, e principalmente quando reclama do pai, mas é simples nós pensarmos. Como será que foi a infância do nosso pai? Nós querermos exigir dele o que ele não recebeu é meio... Né? Não sabe dar? Então, e assim vai. Então, só que daí, assim, muitas vezes, quando então a gente olha para o pai, essa questão, principalmente, por exemplo, os casos de alcoolismo, de vício com jogo, essas coisas mais problemáticas, geralmente começou há várias gerações anteriores. Tá, mas o que isso tem? Por que não é todo mundo que repete a mesma coisa? Todos os sistemas, por exemplo, todos os irmãos. Porque tem uns que amam mais, existe uma dinâmica inconsciente e um desejo de pertencer tão grande que nós fazemos muitas coisas que tem hora que eu falo assim, que até Deus duvida, que o ser humano é capaz de fazer para inconscientemente poder sentir-se pertencente, para dizer assim, eu faço qualquer negócio, mas por favor, olhe para mim. Eu preciso ser amado, eu preciso ser visto. Só que a pessoa, ela é capaz de adoecer. O Bert Hellinger, que é o criador da visão sistêmica, não que ele é o criador, mas ele juntou PNL, coach, terapia primal, um monte de técnicas, e acabou surgindo essa metodologia. Ele dizia que uma criança, um filho, é capaz de até morrer no lugar de um pai e de uma mãe, inconscientemente. Isso não tem nada de sobrenatural, ou né? Não tem nada, isso é pura ciência, é puro amor, é um campo morfogenético, enfim, por aí vai, né? Tem muita coisa envolvida. Você vai falar? Fala aí, Léo. Sou eu. Você falou, mas vamos colocar... Mas não respondeu. Não é isso não. Quem tá aqui? Eu sou o ouvinte agora e falo assim, tá bacana, nossa, gostei disso, isso tem tudo a ver comigo, mas o que é essa constelação familiar? Vamos pegar do básico, para quem está nos ouvindo, fala assim, quer aprender, quer saber o que é. Então, o que é?
em si a constelação familiar? O que é essa terapia? É colocar, em outras palavras, é colocar a casa em ordem, é colocar o sistema em ordem. Muitas vezes existem inversões de pai, filho que cuida dos pais, quando, na verdade, o pai que deveria cuidar dos filhos. É colocar todas as coisas, principalmente os excluídos no seu lugar. Quem são os excluídos? Não é só, porque eu deletei tal pessoa, porque ele era um assassino, porque era... Mas os abortos provocados ou não, os assassinatos, os suicídios, filhos fora de casamento, pessoas que não foram reconhecidas, que não foram dados o seu devido valor. Antigamente acontecia muito de mães acabarem morrendo no parto, o pai casava de novo e pegava madrasta ou padrasto no lugar, e aquelas primeiras pessoas eram esquecidas, e isso causa muita confusão, muita dor no sistema, nos descendentes, principalmente as 4. Nós falamos de 7 gerações, mas as últimas 4, até os nossos bisavós, é muito forte. Porque, assim, o nosso inconsciente, ele carrega todas as informações. Eu trabalho não só com a constelação, eu trabalho com a linguagem corporal neo-haitiana também. O nosso corpo, o Reich, ele também prova o quanto nós carregamos tudo no desenho do olho, no formato do rosto, no formato do corpo, conta tudo, só precisa entender. Então, a constelação, ela coloca em ordem aquilo que está em desordem, para que o fluxo volte a fluir, para que as coisas fluam melhor, de forma mais lenta. Bom, quando você faz essa interferência, Roseli, parece que você coloca isso de uma forma com a qual você contamina a narrativa com a sua interpretação. Baseado nisso, quando você organiza o processo mental de quem está à sua frente, essa pessoa, o reclamante, ela chega para você, ela está querendo um resultado diferente daquilo que ela está obtendo. Tá? Sim. Por quê? Porque tudo é baseado em escolhas. Aí, como você disse, escolhas conscientes, escolhas inconscientes. Inconscientes, E como é isso quando você faz essa tratativa? Acontece que... Desculpa. Acontece que nós trabalhamos com psicodrama. No atendimento individual, o blá, 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 o que a narrativa que a pessoa conta, claro, ela vem cheia de dores e problemas e tal. Muitas vezes a narrativa é uma coisa, mas no posicionar, na constelação a gente trabalha com representantes. Geralmente tem os Playmobils, eu trabalho com pessoas também, a PNL também usa pessoas, ela faz a pessoa entrar na dor, no campo. E o corpo, geralmente, inclusive a mão, eu posso fazer uma constelação com objetos que tem aí na sua frente. Eu peço para a pessoa, olha, escolha um objeto para representar a tua dor, o teu problema. Coloque aí na sua mesa. Escolha um outro objeto para representar você. Escolha um outro objeto para representar pai e mãe, que são as figuras básicas de uma constelação. Então, o que a boca, muitas vezes, e a mente consciente fala é diferente do que o corpo responde. Porque basta a pessoa se conectar com o conflito, já muda a coisa. Já começa a dar taquicardia, começa a dar várias coisas. E tem aqueles que falam assim, não estou sentindo nada. Aí tem muita linguagem por detrás. Quanto mais a pessoa não se permite sentir, existe uma dor maior por trás. Então, eu sempre trabalho com a linguagem oculta, com as memórias não curadas, porque se a pessoa chegou até mim, chegou a procurar constelação, geralmente já passou
por muita coisa, né? Já foi em religião, eu mesma, né? Eu falo por experiência própria, mas assim, é através da linguagem não verbal, através do posicionamento dos objetos ou das pessoas, quando é constelações de grupo com pessoas, presencial, ou eu faço também online. Ontem à noite mesmo, por exemplo. Bom, eu sou, para quem conhece de linguagem corporal neo-haitiana, eu sou oral, né? E os oral falam bastante, né? Professora, nessas coisas. Então, enfim. Ontem à noite participou um pessoal de um grupo de constelação online. Tinha pessoas novas, sempre tem pessoas novas participando. Com a pandemia, antes da pandemia, eu não fazia grupos online, mas era só presencial. Mas agora com a pandemia, daí eu resolvi testar e não é que funcionou. Existia uma frase antes que dizia assim: para o cérebro não existe espaço ao tempo, não existe distância geográfica ao tempo. O que existe são memórias. E quando, por exemplo, nós três aqui, ou pode ter mais pessoas, enfim. Eu peço para você, para o Enio, colocar um representante só de vamos supor, ele escolher alguém, um de nós dois, para representar um conflito dele, só dele falar isso, é uma questão de um momento de silêncio, não tem um ritual, mas muda completamente, começa a sentir, dar sintomas. Então, é isso, conforme os sintomas do corpo, cada gesto da mão, o olhar, a boca, tudo tem uma coisa. Dá dor no pé, dá dor no braço, dá dor de barriga, dá dor de tudo, né? Dá sintomas, e conforme os sintomas é que eu sei o que está acontecendo. E aí eu vou encaixando as peças. No começo, geralmente, é um grande quebra-cabeças. Olha, no tempo que eu ia participar, só participava, eu falava assim, meu Deus do céu, eu quero ver como é que esse constelador vai colocar a ordem nas coisas aí, vai encaixar. Mas o campo morfogenético, por si próprio, ele vai se movendo, só que nós, consteladores, temos que ter o conhecimento de ir movendo, mas só que eu não posso forçar, não é a minha opinião, não é a minha interpretação, e sim o campo mostra. Para quem não sabe o que é campo morfogenética, nós vamos ter que fazer uma outra live, então, sobre isso. Eu tenho um canal no YouTube e não tenho um vídeo explicando sobre isso. Mas tem vários vídeos, né? Mas não tem, as pessoas às vezes pensam que é sobrenatural, né? Assim, os céticos, né? Não, eu só acredito naquilo que eu estou vendo. Mas é muito legal, é muito, principalmente o que essa moça me falou hoje de manhã. Ela ficou impressionada com a distância geográfica de onde ela estava participando, e os calafrios, os arrepios, as emoções que afloram. E eu não fico lá fazendo oração, é natural. Né? É natural. Mas é por quê? Porque eu estou trabalhando com a história da pessoa. E tudo que está oculto, geralmente se mostra ali. Mas é uma questão de muito respeito. Tem que ter muito respeito pela história de cada pessoa. E tato, né? É assim, é questão... Bom, quando você fala isso, Roseli, você fala sobre vivenciar. E quando você coloca a utilização da constelação familiar, você coloca como foco famílias, empresas, organizações. Mas aí, quando você fala isso aqui, agora, hoje é dia 23 de julho de 2021 e nós estamos em estados diferentes. Você está no Paraná e a gente está aqui em Minas Gerais. Muito bem. Hoje, uma família aqui no nosso estado, aqui no Brasil, uma família é constituída de um casal e filhos. Isso é um padrão nosso social. Mas aí você sai daqui, coloca a sua atenção
através desse mundo virtual, a gente vai lá para o Egito, lá para o mundo árabe. A família lá, ela é constituída de um varão e várias esposas, várias Exatamente. concubinas, que elas convivem juntas, umas com as outras. Aí você sai de lá, e essa constituição da família, nós estamos conversando sobre o dia 23 de julho de 2021, hoje. Aí você sai de lá, você vai lá para a Antártida. E lá na Antártida acontece uma coisa muito interessante. Até parece, a gente lembra agora, até o pinguim da minha geladeira pediu para sair, entrar na geladeira, porque ele muito tá mais quente. Bom, lá? Aí, quem mora lá, mora numa casa de gelo chamada Iglu. E lá, então, convive a família. Sim. E como eles vivem isolados, o que acontece? Quando ele recebe, muito raramente, uma visita, ele, em sinal de hospitalidade, ele oferece um presente ao visitante. E em oferecer o presente ao visitante, se o visitante não aceitar o presente, o visitante está desonrando a família. Qual é o presente? É ele dormir com a esposa. E nós estamos conversando sobre famílias em determinados lugares, no que acontece hoje. Como é que você coloca isso dentro do padrão sistêmico familiar? Porque aí você fez uma narrativa a respeito de herança de referência comportamental, uma parte aprendida e uma parte vinda no DNA. Sim. Muito bem. Como é que você, então, trabalha com isso dentro da sua terapia sistêmica? Meu amigo, amado, querido do meu coração, para se ser constelador, precisa-se estudar muito a história da humanidade, a história de cada raça, a história de todos nós. Não tem como eu fazer constelação, tudo baseado porque eu sou de descendência alemã. Alemães e italianos têm costumes e tradições diferentes. A história dos africanos, eu tenho que estudar muito a história da humanidade. Como a história dos imigrantes alemães, a história dos imigrantes italianos, do Egito, tudo, né? Tudo faz parte. E é exatamente por isso, muitas vezes, as pessoas não têm consciência. Por exemplo, me digam, quem de vocês dois sabe me dizer o nome dos seus 8 bisavós? Nós temos 8 bisavós. São 2 avós. São 2 avós. 4, né? Avós e 8. 4, então dá 8 bisavós. Quem sabe me dizer o nome dos 8? Só sei 4. E olha parabéns, 4, porque a grande maioria, até hoje, fazem 10 anos que eu estou dentro disso, eu não encontrei um que me dissesse o nome dos 8. Nós temos 8. São apenas 3 geraçõezinhas atrás de nós. Eu, meus pais, meus avós, bisavós, né? Então, mas o que aconteceu lá há 3, 4, no Egito? Isso tudo quanto mais eu sei da história da humanidade, melhor eu me desenrolo aqui. Por exemplo, quantos anos faz que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Entre 1940 e 1945. Quantos anos faz? Isso, 74 anos, 75 anos, por aí. Tá. Qual a idade dos teus pais? Qual a idade dos teus avós? O que aconteceu como é que estava o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? E quantos anos antes foi a Primeira Guerra Mundial? Só 20 anos antes. Que idade tem os teus pais? 70 e poucos anos? Ou quem passou pela Segunda Guerra Mundial e quem passou pela Primeira Guerra Mundial? Foram apenas 2 gerações antes de nós. Sim. Como estava, os medos que eles sentiram, a fome que eles passaram. Por que eu sempre pergunto o seguinte, por que os alemães, os italianos, por que esses babacos, esses bobão vieram para o Brasil, sendo que hoje a Alemanha e a Europa são os países do primeiro mundo? Por que esses bobão não ficaram lá, né?
O que aconteceu? O que fez eles vir para o Brasil? Você sabe o que estava acontecendo lá antes da Primeira Guerra Mundial, que foi a época que vieram os primeiros imigrantes alemães e italianos? E os escravos nós não precisamos nem perguntar, eu acho que a grande maioria de nós sabe. Se hoje a Alemanha é o país de primeiro mundo, por que os alemães vieram para cá? E o que aconteceu com eles aqui no sul do Brasil? Será que sempre foi tudo lindo, maravilhoso? Vocês sabem que eles foram escravizados lá também? Isso aqui no sul, pelo que eu sei. Quantas mortes, os alemães que falassem alemão, fui uma que aprendi a falar português só aos 7 anos de idade. Quando comecei na escola, no meu tempo a gente começava a ir na escola com 7 anos. Mas eu sei de gente que foi morta durante a Segunda Guerra Mundial e muitas tragédias que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial porque não sabiam falar português. Porque era muito difícil. Daí você pensa, você não sabe de onde que vem tanto medo. Síndrome de pânico, geralmente, dentro da linguagem da nova medicina germânica, que é uma outra metodologia paralela, geralmente, síndrome de pânico está muito ligado a assassinatos. Ah, mas na minha família não tem assassinatos. Não me lembro, assim. Quanto tempo faz que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Ah, quem passou por guerra, quem dos teus pais, avós, teve que ir lá para a guerra, ou ficou assassinado, fugiu. Eu sei esses dias ainda me falaram assim, o meu avô foi preso, ele ficou 1 ano preso, porque ele era descendente alemão, porque os soldados brasileiros capturaram ele, parece que no Rio Grande do Sul, porque eles perguntaram para ele o que ele estava levando, ele não sabia falar laranja em português, ele falou ranja, e ele foi preso por causa disso. E aí, né? E só que nós trazemos células deles, tá? Mas como eu reprogramo isso? É aí que entra a vida, é aqui e agora. Só que o amor, muitas vezes, a nossa ancestralidade, nos faz adoecer. Só que daí vem aquela pergunta assim, aí que vem o ponto e vírgula. O que é honrar pai e mãe? É nós sermos felizes, prósperos e saudáveis. Se nós não estamos tendo uma vida feliz, próspera e saudável, muitas vezes é uma lealdade ao sistema. Porque é como se fosse, se a gente, por exemplo, assim, se o sistema sofreu tanto, passaram tantas coisas, se eu for feliz, parece que está errado. Então, inconscientemente, a gente faz. Só que daí, na sessão, a gente faz a pessoa acordar. Primeiro, olhar e acordar para sair fora disso. Porque enquanto está inconsciente, eu sinto muito, podem falar o que quiser, mas enquanto nós não abrimos o nosso porão das memórias de tristeza, mágoa, ódio, raiva, ressentimento, eu sinto muito, mas não vai curar. Não vai curar. Não adianta. Sabe por que eu falo? Porque eu fiz trocentos tipos de treinamento, de motivação, tal. Não estou dizendo que não é possível. Eu saía de lá, não, agora eu vou curar o mundo, agora vai. Mas por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Porque as dores, enquanto nós não abrimos... Claro que tem coisas que são... Se está na memória consciente, você resolve. Agora, aquilo que é repetitivo e é recorrente, inclusive nos relacionamentos, adivinha qual é o campo que é mais procurado em terapias? Adivinha? Nossa, será que temos que perguntar para os universitários? Não precisa, não faça isso. Quando você fala isso, como é que você equilibra o relacionamento intrapessoal? Isto é, o relacionamento de alguém que te apresenta uma queixa com ele mesmo. Porque como você muda o contexto, como é que isso é organizado dentro da metáfora do processo do funcionamento mental? Como é isso? Como é que você sistematiza? Por que existem casos de pais que tiveram 10 filhos e cada um dos 10 filhos tiveram um comportamento diferente? Esse comportamento diferente, ele é individualizado. Sim. Se você fosse fazer um atendimento individual para cada um dos 10 filhos, eles teriam, em cada um,
eles teriam uma relação pessoal com eles mesmos diferentes. Sim. 10 relações Teriam, diferentes com tem. eles mesmos. Uhum. E como é que você organiza isso partindo da mesma premissa que você organiza nessa sua estratégia de atendimento? Primeiro que a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer, porque tem gente que não... Por exemplo, que está lá tomando cachaça a vida inteira, né? Eu não acho que isso é um problema, né? Tem gente que, por exemplo, assim, que está lá fumando, toda criança em idade escolar sabe que fumar faz mal, mas por que as pessoas, os adultos, continuam fumando? Então, primeiro, a pessoa precisa querer olhar. Segundo, então, nós vamos olhar primeiro para as memórias infantis. Se aquilo que ela não está aceitando consigo mesma, aonde ela está presa ainda, muitas vezes por querer, é como se assim, a gente fala muito assim, é uma criança dentro do corpo de adulto, principalmente no relacionamento, em tudo. Enquanto nós temos muito mimimi, chororô e nhenhenhê, é porque nós estamos, a nossa criança ainda não curou, porque uma criança ganha dinheiro, uma criança casa, uma criança tem independência financeira? Não. Enquanto nós... Mas eu tenho 55 anos, mas como assim que você está me chamando de criança? Quais são as memórias infantis? É uma criança dentro de um corpo de adulto. Então, são as memórias infantis não curadas. Mas eu nego. O nosso vazio interno faz buscar cachaça, faz buscar trepar com todo mundo, vai buscar cigarro, consumismo de comida, compulsão alimentar, consumo de compra. Então, assim, existe um vazio, não existe ser humano perfeito. A pessoa que fala assim, eu sou perfeito, é o primeiro que está precisando de ajuda. Sinto muito, mas é o primeiro que precisa. Mas não, mas eu sou perfeito. Por quê? Quem tem um pouco de experiência de vida, eu não preciso explicar muito, porque muitas vezes aquela pessoa que é mais casca grossa, não, porque eu sou, porque eu faço, porque eu mato, porque eu mando matar. Sinto muito, mas é o que mais carrega uma criança ferida, uma necessidade muito grande, um sentimento de inferioridade, uma ferida emocional quase que, sabe, é muito grande, mas ela para conseguir sobreviver, nós chamamos de estratégia de sobrevivência, eu me agarro em âncoras, em escapatórias, para conseguir dar conta. Só que isso vai até um certo tempo da vida. E aí, principalmente, eu falo assim, sem um pingo de medo. Os maiores vírus, os maiores venenos que nós carregamos, que são as maiores causas dos conflitos humanos, desde doenças até, são, eu repito de novo, mágoa, tristeza, raiva, ódio e ressentimentos. Geralmente, lá da primeira infância, a gente fala assim, não, é porque ele não faz isso, porque ele não fez aquilo, ou porque ela não porque, olha só, as mulheres são tudo assim, os homens são tudo assado, os homens são todos iguais. Um dedo para frente e 3 para trás. Aonde que eu aprendi? Quem foi a primeira referência com relação a relacionamento? Não, é que meu pai, minha mãe, hoje eu me dou bem com a minha mãe. Quando a pessoa fala assim, hoje eu me dou bem com meu pai ou com a minha mãe, já sei que em algum momento não foi. E aí, quanto mais ela fala que foi tudo lindo, maravilhoso, não tem problema. Só pede para ela colocar um representante, um objeto, pede para ela escolher. Sabe? É incrível como muda as coisas. Por quê? Porque a programação do nosso computador, do celular, de qualquer coisa, ela foi feita em alguma época, enquanto nós não tem como formatar cérebro. Já pensou se a gente pudesse, trouxe aqui, bom demais, né? Eu quero formatar, eu quero só instalar esse, não.
Ela não ia nem saber de quem é que a gente era filho. Não tem, ainda bem que não tem como formatar cérebro, mas tem como atualizar a programação, porque enquanto nós estamos, se eu digitar a letra A, ele vai responder a letra A. Não adianta ficar brava porque não está aparecendo B. Então, por isso que existe programação neurolinguística, né? Como foi a minha programação, eu preciso olhar para isso com respeito, com amor, e a partir de mim, e através de mim, eu posso fazer diferente. Daí eu sempre pergunto. Ontem à noite eu atendi também uma mulher do Texas. E eu estou fazendo vários atendimentos assim, brasileiros que foram para fora, que estão morando há 26, 30 anos para lá, em outros lugares, e é incrível, eles estão assim, é uma metodologia que já existe há mais de 40 anos, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem. O que é programação neurolinguística, é como reprogramar essas memórias, como atualizar, como fazer novos downloads, fazer uma atualização das memórias. Que daí... O momento atual é muito preciso, muito útil. Né? Ô, Roseli, o papo tá bom, mas infelizmente eu tenho que fazer agora uma pausa. Não, eu tenho que fazer uma pausa para falar a todos que estão nos ouvindo agora. Tá gostando do conteúdo que a Roseli está apresentando? Fala assim, nossa, Léo, isso é maravilhoso, eu gostei disso. Como é que eu faço para ter, Roseli? Simples. Basta você entrar nos todos os dados que estão aí. O site tá certo. Meu Deus, onde é que vocês conseguiram isso? Eu sou mágico. Depois que me xingaram por causa da foto, meu Deus do céu, eu arrumei outra foto. Você encontra a Roseli através do site que está aparecendo aí agora, também como todas as redes sociais, inclusive ela falou do YouTube, que tem vários vídeos contando um pouco da história da constelação familiar. É muito simples, Roseli Wagner 01 nas redes sociais, e também, Roseli, eu coloquei o telefone de contato para quem deseja marcar aí uma consulta, podemos dizer assim, né? Quer fazer um atendimento, quer fazer uma consulta, certo? Tem online, tem presencial, grupos e individual também. E eu também trabalho com workshops, com vivências de grupo, hoje, agora bastante online, tem muita coisa acontecendo. E também vou fazer umas entrevistas mais ainda, já estávamos conversando aí um pouquinho nos bastidores, convidando nossos colegas para sempre fazer essa troca de experiência, como a PNL pode ajudar, porque eu me empolgo, vocês já devem ter percebido assim, né? Será que dá para perceber? Todos nos empolgamos, né? E já você falou de PNL, tá? Você quer entrar em contato comigo quando quer saber mais? Tá aí www.ncarvalho.com.br e também leonardobotelhoestrela.com.br. Lembrando vocês que segunda-feira volta o podcast On Air com o tema O Futuro Vai Ficando Bem Melhor, tá? Segunda-feira, às 8h30, no youtube.com/Enio Carvalho Instrutor. Roseli, o Edson manda aqui demais para você, né? Fala, a Neuza também. A Neuza, ela é do Paraguai, ó. Ela é ela está nos acompanhando de lá, Paraguai. Joia. E também a Cristiane, eu não vou tentar ler seu sobrenome, porque com certeza eu não vou conseguir, tá? Então, mas está. Senhor Enio Carvalho, eu gostaria que você fizesse uma última pergunta para a nossa convidada, suas considerações finais, por favor. Eu posso falar o sobrenome da Cristiane. É Cristiane B. Pronto. Fala o resto. Com todo respeito, Cristiane B. Boa noite, Cristiane B. Olha aqui, se eu perguntar para a Roseli, ela sabe falar. Sim, a Power Master. Muito bem. O Paraguai, na verdade, são muitos brasileiros que foram para lá, que foram para lá nos anos 70. Eu faço atendimento uma vez por mês, já desde 2018, presencialmente lá. Então, eu tenho muitas pessoas, muitos clientes de lá que me acompanham também. E, claro, aqui na minha região, no oeste do Paraná. Mas hoje, com a era... com a era digital, graças a Deus,
a gente está podendo alcançar muitos, basta entender a língua e tal, e muitas coisas podemos fazer. Senhor Hernani Carvalho, suas considerações finais, meu querido? Minhas considerações finais é o seguinte: que pena que acabou, tinha muito papo para a gente conversar, mas é um tempo meio restrito. Ficou é duas perguntas fora. Uma maneira de poder agradecer a vocês, internautas, participantes daqui, que vocês podem rever isso. Hoje só ficará no meu site, mas a partir de amanhã ficará disponível no site da Roseli. Esse bate-papo foi muito gostoso. Muito obrigado pelos acompanhamentos dos internautas. Obrigado, senhor Leonardo Botelho Estrela. E Roseli, muito obrigado pelo privilégio de poder aprender a sua nova maneira de organizar uma didática de atendimento. Foi muito gostoso. E eu termino a minha fala, depois dos agradecimentos, colocando uma frase atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos, você está absolutamente certo. E eu concordo com isso. Que assim, falar de constelação é muito amplo, então eu abri muitos leques, a gente pode combinar, falar sobre temas específicos, como a constelação vê tal assunto, e daí fica um pouco mais fechado, mas porque ela trabalha todas as áreas. E eu também gosto de trabalhar usando outras ferramentas juntos, sempre para ajudar. Com certeza, vou convidar, nós vamos agendar as próximas datas, né, para nós conversarmos mais, porque tem muita coisa. O ser humano, em geral, a gente está vendo, sempre foi, né, mas agora com o confinamento, bateu muita coisa. Na verdade, nós somos convidados, assim, por livre e espontânea pressão, a olhar para dentro, né? Fique em casa, é onde é que existem os maiores conflitos para serem resolvidos. Geralmente é dentro de casa, né? Então, na verdade, o universo nos proporcionou uma oportunidade de evolução mais rápida. Fugir do problema, sinto muito, mas não vai resolver. Temporariamente vai, mas daí começa, né? Então, se eu puder também deixar uma palavra, tudo é uma questão de escolha. Consciente ou inconscientemente, nós estamos fazendo escolhas para resultados diferentes. Então, se eu não estou gostando do resultado que eu estou tendo na minha vida, aí vem uma outra pergunta um pouco dolorosa até. Qual é o ganho secundário em permanecer no problema? Em permanecer, no blá, 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 de boca para fora, eu falo, não, porque eu quero resolver, porque eu vou resolver, mas não consigo resolver. Existe um ganho secundário, inconsciente, em permanecer repetindo um conflito, ou de ir para frente, 2 para trás, 3 para frente, né? Então, lógico, sou suspeita a falar, mas a solução está muito mais próxima do que a gente pensa muitas vezes. É só uma questão de escolha. E aquilo que ele falou também, o Enio. Se eu penso que eu posso ou não posso, de uma forma ou de outra, eu estou certa. Né? Isso aí. Muito Gratidão. obrigado, Roseli. Nós que agradecemos demais. Agradecemos a todos vocês que participaram. Mais uma vez, agradecer ao meu querido companheiro Enio Carvalho, que a gente volta na segunda-feira. E se você ainda não é inscrito neste canal, então inscreva, curta, compartilhe, ative as notificações para receber novos conteúdos como esse maravilhoso que tivemos hoje. Também deixe seus comentários e gostou? Compartilhe. Compartilhe com seus amigos para ele também ter essa experiência como foi hoje sensacional. Obrigado, Enio Carvalho. Muito obrigado, Roseli. Só tenho a agradecer. Um ótimo fim de semana a todos. E igualmente, gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.